Graça e paz. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos iniciar uma caminhada na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ler esta carta com os irmãos durante um período, um tempo. E a nossa intenção é ler mesmo a palavra de Deus e deixar que Deus fale ao nosso coração. Vamos ouvir a leitura, Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A epístola aos Romanos, provavelmente, foi redigida por volta do ano 56 depois de Cristo. Havia em Roma cristãos de origem judaica e gentia. Paulo ainda não havia estado em Roma quando escreveu essa carta. Contudo, como podemos ver no capítulo 16, o apóstolo conhecia vários irmãos de lá. Não sabemos ao certo como o evangelho chegou a Roma, mas naquele tempo os cristãos estavam sempre se deslocando de um lugar para outro, devido às perseguições que eram duríssimas, e também como arauto do Evangelho, mensageiros do Evangelho. Paulo finalmente chegou a Roma, lá pelo ano 60 depois de Cristo, mas não da forma como ele esperava. Ele foi levado prisioneiro, preso por causa de Jesus Cristo. Romanos, a epístola, é uma maravilha. Quando Paulo faz uma exposição apresentando a condição pecaminosa e perdida do ser humano e do projeto de Deus para salvá-lo. Paulo expõe também de uma maneira muito rica e nítida a nossa identificação com Cristo, a nossa união com Cristo em sua morte
e também em sua ressurreição. A nossa união com Cristo, eu tenho falado aqui, batido nesse ponto de uma maneira repetitiva, porque a nossa união com Cristo é o ponto central da revelação da palavra de Deus e de toda a nossa experiência com Deus e com a sua palavra. Ele também fala nessa carta da vida em comunidade, da igreja, como funciona. Ele fala da sua prática cristã. E ainda trata de alguns aspectos proféticos. Toda a revelação de Deus para a nossa salvação está concentrada no Evangelho. E o Evangelho é o tema dessa carta aos Romanos. E como disse, toda a revelação de Deus para a nossa salvação está concentrada no Evangelho. Ele começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele começa se apresentando. Sua apresentação é composta de 3 frases. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo era um servo. O que é um servo? Um servo de Jesus. O que é um servo? É muito importante a gente entender isso. Na época de Paulo, servo era um destituído de direitos. Era um despojado de qualquer tipo de honraria, sem nenhum aparato de poder, sem vontade própria e sem nenhuma importância para os homens. Na sociedade que Paulo vivia, a condição de servo não era nada. Eu não sou nada, mas Cristo é tudo em mim. A sua função era servir Jesus Cristo. Ele era servo de Cristo, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Um servo é alguém que está ao nível de zero, nível 0. É o nível. Mas é importante saber, irmãos, que é do nada que Deus constrói a sua mais linda obra, a nova criatura em Cristo. E isso é morte de cruz, é crucificação com Cristo, nele, crucificação com Cristo em Cristo. É passando pela morte na cruz que nós vamos encontrar a vida de ressurreição, a vida que vem do centro da ressurreição. Foi lá no fundo da sepultura que o Pai, pelo Espírito, o Espírito Santo, foi transmitir a vida ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E a mesma vida, irmãos, Ele transmitiu a nós também em seu Filho. A vida foi repartida com a gente. Todos aqueles que estavam lá, deitados com o Filho de Deus, receberam a vida juntamente com Ele, a vida de Cristo. E a partir desse momento da nossa ressurreição juntamente com Cristo,
Ele está em nós. A vida de Deus está em nós, que é a vida de Cristo, e o próprio Cristo está em nós, pessoalmente. E por isso que a gente diz aqui tanto, não só diz, mas crê, eu creio, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O servo do Senhor Jesus Cristo tem uma característica inconfundível: é liberto do pecado. Romanos capítulo 6, versículos 16 ao 22, vamos ouvir. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Dispensa comentário. É isso que você ouviu, é isso aí mesmo, querendo você ou não, crendo você ou não, concordando você ou não concordando. A palavra de Deus não precisa de você concordar com ela para ser a verdade. Ela é a verdade porque ela é a palavra de Deus. Então, irmãos, não existe servo de Deus na prática do pecado. Ou é servo de Deus, ou é servo do pecado. Não pode ser servo dos dois ao mesmo tempo. Também não pode ser servo de Deus hoje e amanhã servir o pecado. Como diz o ditado popular: acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Servo de Deus serve a Deus, servo de Cristo serve a Cristo, e servo do pecado serve o pecado. E existe também o servo de Satanás, que é o servo do pecado. Veja bem, nós somos servos de Deus pela libertação do pecado, e servos de Satanás por meio da prática do pecado. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Não estou falando de capacidade humana para não pecar. Estou falando da capacidade de Deus que Ele colocou em você, que Ele colocou em mim, que Ele colocou em nós. Temos a vida de Deus em nós. Você percebe o que você tem dentro de você? Eu vou lembrar você. João, capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
A Trindade está dentro de você que crê. Você conhece algo maior? Poder maior? Potencial maior? O Pai habita em você. O Filho, Cristo, habita em você. O Espírito Santo habita em você. A palavra de Deus habita em você. Você que crê. A palavra de Deus também diz que a nossa suficiência ou a nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Morremos com Cristo, não podemos perder isso de vista. Ressuscitamos com Cristo e agora Cristo vive em nós. Quando essa verdade, irmãos, tomar conta de nós, se tornar a nossa experiência de fé, então será o fim do domínio do pecado e também do domínio de Satanás sobre nós, porque Satanás domina uma pessoa pelo pecado instalado nela. Não haverá mais a terrível escravidão do pecado, quando essa verdade tomar conta da gente. Será o ponto final para os velhos hábitos que nos aprisionam. A nova criatura, o servo de Deus, tem nojo pelo pecado. Ele sente nojo só em pensar sobre o pecado. E isso eu quero dizer aos irmãos que vem de Deus. Esse nojo pelo pecado, isso vem de Deus. É Deus que colocou isso em nós. É a sua graça. Não haverá mais oração por poder, porque Cristo está em nós com o maior aparato de poder do universo. O servo de Jesus Cristo sabe que foi comprado para pertencer a Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Quem é que tem direitos? Quem manda? Quem administra? É o dono. É o dono. E Jesus é o dono. Ele é o Senhor. O servo de Jesus Cristo não tem vontade própria. A vontade do servo é a vontade do seu Senhor. Um servo não podia levantar e dizer: vou fazer uma casa, vou cultivar uma lavoura, vou passear, vou sair de férias, vou fazer isso ou aquilo. Não. Ele não escolhe o que fazer. Ele tinha que atender o chamado do seu Senhor e fazer aquilo que o seu Senhor lhe mandasse fazer. O servo não questiona o seu Senhor. O servo não questiona a ordem do seu Senhor, o chamado do seu Senhor. Se é cedo ou tarde, meio-dia, se é de noite, se é meia-noite. O servo não questiona o seu Senhor, não retruca, não fica resmungando. O servo nunca faz nada por interesse próprio. Preste atenção, irmãos.
O servo de Jesus Cristo nunca faz nada por interesse próprio. Nunca pergunta: o que eu ganho com isso? Estou fazendo, mas o que eu ganho com isso? Sabe por quê? Porque não precisamos desse o que eu ganho com isso. E não precisamos porque nós temos tudo. Exatamente. Esse tudo tem um nome: Cristo. Nós não somos buscadores de Cristo, mas descobridores de Cristo. É isto que eu sou. Eu não vou buscar mais de Cristo. Vou descobrir o quanto eu tenho de Cristo em mim, porque Ele já está em mim, e Ele está em mim como o meu tudo, o tudo de que eu preciso, o tudo de Deus para mim. Ele vive em mim, o tudo que é em mim. Ele já nos deu tudo, tudo dele nele. Eu tenho o que Ele é. E o que Ele é? Ele é tudo. Agora eu vou descobrir esse tudo que Ele é, que está em mim. O servo de Cristo é servo do amor. Presta atenção. O servo de Cristo é servo do amor. Quando o amor está na parada, tudo fica gostoso, livre, leve. Quando o amor está na parada, está no jogo. O servo de Jesus Cristo não procura oportunidade para se destacar ou ganhar a aprovação dos homens. Ele aqui, o servo do Senhor Jesus, só tem um propósito: agradar e servir o desejo do seu Senhor. O servo de Jesus é valente. É valente quando está em jogo o desejo do seu Senhor. O servo de Jesus Cristo serve com alegria. Salmo bem conhecido, que é o Salmo 100, o verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sem tristeza, servo de Jesus serve sem tristeza, porque servir com tristeza é uma tristeza terrível. Sem chateação, sem murmuração, mas com prazer e alegria. Que coisa boa! Que coisa boa! Nós precisamos mudar o tom das nossas queixas. Eu preciso, tá? Vamos falar aqui comigo mesmo. Nós precisamos mudar o tom das nossas queixas, porque isso não ajuda nem a mim, nem o outro. Não ajuda nada, só atrapalha. Quando você está insatisfeito, você não serve para servir a Cristo. Quem não serve a Cristo, serve para murmurar. É besta, é gente chata, se queixa, se irrita com facilidade com as coisas, com o vento, com sei lá o quê. O servo de Jesus Cristo tem prazer no que faz. Tem prazer no que faz. A religião que eu participei dela muitos anos, conheço a religião e conheço o Evangelho.
Na religião você é obrigado. Na religião tem escala. Tem escala. Você vai ser isso, mas eu não quero, não vai ser. Aí você tem uma escala, você é escalado. E você tem que vir. Você tem que vir. Tem que vir fazer. E se não vir, e a pessoa que é escalada acaba até gostando de fazer aquele negócio. Às vezes leva apito, sermão, para vir fazer. O Evangelho é diferente. O Evangelho não tem escala. Só que o Evangelho tem a liberdade e tem um compromisso do mesmo jeito. Tem um compromisso do mesmo jeito. Por isso que é gostoso. É o seguinte: eu não quero fazer isso aqui. Então diz assim: me deixa de fora, eu não quero fazer. E você vai ser aceito, sabe por quê? Porque você é livre. E Deus aceita isso. Eu não vou fazer. Agora, se você falar assim, ó, nasceu no meu coração um desejo, eu vou fazer, aí, meu irmão, não venha ser relaxado aqui não, pelo amor de Deus. Não venha aqui dizer o seguinte: não, mas eu não posso. Então, fica para lá. O servo de Jesus Cristo, quando pega, pega. Pega não é porque está sendo mandado escalado, não. Não sei se vocês estão entendendo. Não sei se eu consegui passar a coisa aqui para vocês aqui. Ah, mas eu sou obrigado. Beleza, não precisa mesmo não. Mas se você... Eu quero o compromisso. Aí você vai fazer um compromisso que vai ser leve para você. Não vai ser pesado. Há prazer no que se faz. Acho que é isso que João quis dizer na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos não são penosos. Por que ele diz não são penosos? Porque tinha gente que estava fazendo disso um peso. Quando servir a Deus não é motivo de alegria, quando ler a palavra não é motivo de prazer, quando orar a Deus não é motivo de gozo, quando cultuar a Deus não é motivo de júbilo, tudo fica pesado e penoso e se torna pesado. Essa aqui é uma questão que temos que levar em consideração, né? Existe assim uma inaptidão dentro da pessoa em servir a Deus. Ele não quer, ele não vai. Só empurrado, mas mesmo assim não vai. Mas é natureza. Então essa natureza tem que sair. Por isso que tem que nascer de novo. Quando a vida de Cristo está operando em nós, temos condições, sim, de servir com alegria e tudo mais. Então, na sua apresentação aos romanos, Paulo também diz que ele tinha sido chamado para ser apóstolo. Ele se colocou como um portador de uma mensagem, que é o apóstolo, aquele que tem o recado de Deus para entregar. Eu quero dar um recado. De quem é o recado? É de Deus? O Espírito Santo deu o recado para você? É de Deus? Tudo bem. Se é um recado seu, então o apóstolo é aquele que tem o recado de Deus, a mensagem, é o repórter de Deus. E aí ele diz algo maravilhoso: separado para o Evangelho de Deus. Não é separado para a religião, ou separado para qualquer outra coisa. Separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é a mensagem que ele vai anunciar.
Ele é o apóstolo que tem uma mensagem, e a mensagem que ele tem é o Evangelho de Deus. Mais do que ter o Evangelho, é pertencer ao Evangelho de Deus. Paulo pertencia ao Evangelho de Deus, o Evangelho que ele anunciava. Antes de anunciar o Evangelho, irmãos, nós precisamos ter a convicção de que o Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Deus. Não é meu, é de Deus. Antes de anunciar, nós precisamos ter essa convicção que o Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Deus, se fundamenta nas Escrituras e é algo acerca do Filho de Deus, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição e ascensão. E essas experiências são experiências compartilhadas conosco. O Evangelho conta a história de um Deus que se fez homem, se deixou crucificar para me crucificar com ele, ressuscitou para que eu fosse ressuscitado juntamente com ele, para ele viver em mim. Para ele viver em mim. O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte, primeiramente, a sua ressurreição e a sua vida. Então, irmãos, pelos critérios do Evangelho, nós morremos e também ressuscitamos com Cristo. Ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, precisava mesmo ser de muita santidade para tirar Jesus daquele estado tão imundo em que ele se encontrava, porque os nossos pecados estavam nele, e nós mesmos, porque ele nos atraiu a si. O Espírito foi lá com perfeita santidade, que tocando o Filho de Deus o retirou para a vida sem nenhum pecado. Vida de ressurreição, precisamos entender isso. É vida em um estado de santidade. Assim é com Cristo, assim é conosco. É o Evangelho de Deus. A origem do Evangelho é divina. Por que é divina? Porque Paulo disse que o Evangelho é de Deus. Foi separado para o Evangelho de Deus. E diz respeito ao Filho de Deus, Jesus Cristo. O Evangelho não é uma invenção humana, uma criação da nossa cabeça, mas está fundamentado nas Escrituras sagradas. E a sua expressão é por meio da morte e ressurreição do Senhor e nossa juntamente com Ele. Deus tem algo grandioso para falar ao nosso coração no Evangelho e pelo Evangelho. É que no Evangelho a morte e ressurreição de Cristo são compartilhadas conosco. O propósito do anúncio do Evangelho é abranger todas as nações, levar as pessoas à obediência pela fé e nos chamar para pertencer a Cristo. Quando cremos no Evangelho, passamos a pertencer a Cristo. Cristo nos fez morrer em seu corpo e morrer para o pecado, a fim de pertencermos a Ele. Mas todo mundo não é de Cristo? Não. Todo mundo não é de Cristo, não. A palavra diz: quem comete o pecado é do diabo. E Jesus veio para nos tirar do pecado, nos fazer morrer para o pecado, nos resgatar disso para pertencermos a Ele.
Mas quando cremos a nossa morte no corpo de Cristo, passamos a pertencer àquele que nos fez morrer e ressuscitar juntamente com Ele, e agora é a nossa vida. Esse Evangelho, irmãos, nos chama para pertencermos a Cristo. Como? Pela nossa morte e ressurreição com Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essa foi a sua apresentação aos romanos.